que paira, mesmo com o brilhar da lua cheia. A casa que vocês estavam, Lilith e Samael, era uma casa especial, uma mansão especial. Adam tinha várias por Salem. Salem era muito, muito turística e por isso muito dinheiro entrava na conta dele. Mas aquela casa tinha apenas vidro, sem janelas refletoras, sem blackouts, só vidro, paredes, portas, tudo era feito de vidro. E Adam sabia disso. Ele gostava da ideia de que o amanhecer tinha um perigo intrínseco, de que as sombras não resistiam a tudo, de que as trevas e até mesmo a própria escuridão tinha que encontrar refúgio quando o astro-rei erguia-se no céu. Ele entrou, ele estava obviamente cansado, estava já desabotoando aquela camisa social negra, e vocês dois estavam ali aproveitando o ambiente até então, no grande salão de estar. Um grande sofá, mesa de vidro no centro, bebidas, comidas, se é que vocês poderiam ingerir aquilo. Ele olhou para ambos. Olá, eu voltei. Vocês aproveitaram o tempo? A Lilith... Como eu poderia aproveitar o tempo se o senhor não estava aqui? Eu me aproximo dele com um sorriso de canto. Aliás, eu vou interpretar em terceira pessoa. O Samael se aproxima dele com um sorriso de canto, a postura já amigável, simpática e cortês. Ele estende uma das mãos enquanto a outra vai para as costas e se mantém ali, esperando que ele aperte. A Lily, ela se atenta à presença quando ela percebe as sombras pairando sobre o local. Familiarizada, ela sorri na direção da presença anunciada alegremente, expondo as presas, feliz com a presença. Os olhos dela chegam a brilhar e se refletindo com, a porção de luz do vidro de todo esse cenário. E ela caminha apressadamente, embora ainda graciosa, na direção do homem. Seja bem-vindo, mestre. Estávamos sentindo a sua falta. Esse lugar só é inóspito sem a vossa presença. O Adam aperta a mão do Samael e ele olha rapidamente para Lilith. Ele abre um sorrisinho. Ela está deslumbrante. Como é que você consegue ser sempre tão linda? Enfim, ele olha para o Sunny e aí abre um sorrisinho. Talvez até mesmo. Nós estamos recebendo visitantes da Inglaterra e eu não quero passar a impressão errada. Tíria, na minha mala tem uma púrpura. Eu acho que vai combinar melhor com nossos olhos. Ele só concorda com a cabeça antes de Samuel responder. E depois que ele já se despiu parcialmente ali na parte do tronco, ele olha para Lilith. Vocês já se alimentaram? Estão bem? Eu não posso deixar que vocês se enfraqueçam. Sei que você não entende, senhorita. Ele abre um sorrisinho de canto. O rebanho está ao dispor, mestre. Na verdade, eu tô com um pouco de fome. Mas não por falta de sangue. Ele sorri, expondo as presas. Existe a sede, mas não sei quão sábio é responder ao seu chamado. Nesse momento, acho que a besta deve esperar um pouco. Não? Ele devagar faz que não com a cabeça. Ele olha para Lily e depois para Samael. Ele estende ambos os pulsos e abre um sorrisinho de canto. Vejam bem, eu estou trazendo pessoas importantes o suficiente para que nós precisemos. Eu sei, isso é um absurdo, mas
impressionar a Camarilla. Pode ser um ato que vocês não entendem agora, mas o jogo de xadrez ele demanda sacrifícios. Alimentem-se, eu não quero nem pingo de hesitação enquanto vocês lidam com sangue. Eu não criei vocês para serem fracos. Eu criei vocês para serem. E olha para o Samael. Eu criei você para me orgulhar, garoto. Eu vou, senhor. Eu vou. E eu me aproximo. O Samael se aproxima com uma lentidão, assim, enquanto ele encara nos olhos do Adam. Sem desviar o olhar, ele se abaixa lentamente enquanto se aproxima do pulso. E passa os dedos entre o antebraço dele. Espera. A Camarilla não era aquele pessoal que eram, bom, lacaios dos antediluvianos? Por que eles vão vir aqui? Ele devagar acaricia seus cabelos e ele abre um sorriso. Um garoto esperto, sim, eles são sangue dominado, mas a lâmina dói mais quando atingida de um ponto em que você não espera. É melhor assim. E eu te ensinarei os deveres da grande jihad quando você diablerizar o seu primeiro. Meu filho, ele acaricia devagar a sua face, Samuel. Ele olha pra mim e abre um sorriso, dessa vez maquiavélico. Ele parece ter algum prazer em quase testar se ela vai ser capaz de fazer aquilo. Venha, garota. Meu príncipe, ele precisa de alguém para reinar ao lado dele. Eu não deixarei a América sozinha. Não com ele. Você precisa ser a água, a pedra que Samael é. Você precisa ser o sangue que às vezes ele bombeia. Venha. Ele estende a mão na sua direção. A Lily, ela sorri. Inicialmente estranhando aquela abordagem. Talvez porque ela não compreenda o motivo de ter de beber dele ali naquele momento, tendo em vista a disponibilidade de rebanho. Ela não tem muita certeza sobre o que ele quer com isso. No entanto, ela confia neles a esse ponto. Ela tem sentimentos por ele. E à medida que se abaixa, quase numa reverência ao seu senhor, ela carrega o seu pulso até os seus lábios. Ela sorri, inalando, percorrendo a ponta do nariz pelo pulso dele, como se apreciando o odor de uma boa refeição, como se degustando inicialmente. Ela alcança até que ela abre a boca e alcança as veias dele com os dentes, as presas, e morde, permitindo que, o líquido escorra por sua boca e o suga. As narinas do Samael deslizam sobre a parte nua do braço, enquanto ele suga o ar e sente o odor do corpo do Adam, o frio da pele, mas ele sabe que lá dentro tem o sangue que ele tanto espera. Quando as presas aparecem, a boca se abre e se fecha sobre o pulso dele, enquanto aquelas gotas vermelhas se formam nos cantos da boca e vão descendo, escorrendo pela língua e preenchendo o seu interior. Ele se sente sedento por sangue.
aquela era a sua nova realidade. Os flashes, eles vêm como relâmpago. Primeiro vocês veem um homem, um garoto, com uma máscara cobreada. Vocês veem ele conversando com uma mulher mais velha. Depois vocês veem esse mesmo garoto se alimentando de um vampiro. Esse vampiro, em parte esquemado, ele parece deleitar com o fato de estar servindo seu próprio sangue a um da mesma índole. Isso é, para vocês do Sabá, inaceitável. Vocês só se alimentam de gente mais forte, mas eles fazem aquilo como se fosse algo comum, como se fosse algo, uma declaração. E vocês notam que o próprio mestre de vocês se diverte naquela situação. Ele gosta de ver os membros da Camarilla se submetendo a situações degradantes. Ele puxa logo vocês dois ali, ele torce o braço e vocês dois estão abraçados a ele em algum instante. Ele tira devagar o pulso da boca para vocês não rasgarem o pulso, enquanto ele vai regenerando os furos. E ele está segurando vocês ainda pela cintura, vocês três estão muito próximos. Ele está, obviamente, sem a parte torácica recoberta. Ele abre um sorriso agradado, obviamente extasiado com o prazer da mordida. Uma Tzimice vai vir também. E o Nosferatu. Eu quero que vocês dilacerem eles. Consumam cada gota. Eu não espero nada menos. Tudo bem? Eu posso contar com a eficiência de vocês. Não espere nada mais, nada menos do que exatamente a sua ordem, senhor. Eu digo enquanto Samael diz, enquanto ele tá ali com a boca suja de sangue e se ele respirasse, estaria ofegante pela recém-alimentação. Estavam os três grudados, como uma trindade, uma tríade. Ali ela sorri enquanto se deleita do sangue de seu mestre. Ela se regozija, sente o líquido inundar a própria boca. E imersa naquele prazer, ela permanece e sente dificuldade de parar por um instante para poder responder. Nós faremos, mestre. Nós faremos o nosso melhor. Conte conosco. Ao nosso propósito, a sua palavra. Nós seguiremos cada passo. E ela se ajoelha perante ele, enquanto segura o pulso na parte em que ela havia acabado de morder, apertando. Ela olha para ele com a devoção de quem provavelmente tá a poucos passos de atar um laço de sangue. E sorri pro Sam, feliz em estar compartilhando daquele momento com ele. Dedica-lhe um olhar de soslaio que carrega certa ternura de dividir aquele momento com eles dois. E parece extasiada de fato, naquela sensação inebriante, no prazer da mordida, de ter o sangue de seu mestre bem descendo, sendo digerido, digamos assim. Adam, como uma besta que ele é, não consegue deixar de lado as funções demoníacas que ele carrega. Vocês conseguem notar sombras deslizando pelas paredes, formas obscuras, criaturas sussurrantes.
criaturas que vocês, e até mesmo vocês, senhores da escuridão, não gostariam de contatar. E abre um sorriso ao ver Lily. Ele abre um sorriso ao ver também Samael, ambos concordantes. Ele balança a cabeça, ganha uma face séria, e mesmo desnudo em alguma parte, ele se afasta de ambos. Sim, vocês serão o meu orgulho. Samael, cuide de Lily como se ela fosse a sua própria vida. Nós somos responsáveis por essa garota. E eu não aceitarei nada além do que a vitória. Ele mexe em um dos bolsos ali da calça. Tira o que parece uma corrente e ela finalmente consegue ver. Uma grande pedra vermelha sangue. Ele tá brilhando no final. Ele estende em direção a Lily. Mantenha Samael tão motivado quando ele está. E esse objeto que eu garanto te manterá alimentada durante dias longe de humanos, não será nada mais do que uma bijuteria, perto do que eu pretendo te dar. Minha dama. E ele estende o objeto para mim. A Lily sorri ante o presente, erguendo-se novamente. E para mim, senhor, ela parece tipo animar-se. O sorriso dela parece se estender um pouco mais ao canto dos lábios. E ela mantém um olhar ainda mais brilhante enquanto leva suas mãos a ele. Pode colocar-me, por favor? Adam. E ela vira-se de costas, esperando que coloquem o colar o prendam, né, na sua parte traseira, onde certamente há a parte em que se ata. Enquanto o Samael observa as sombras do Adam e as formas demoníacas que ela tomam, ele não pode deixar de exibir um brilho nos olhos mortos de admiração. Aquilo é poder, aquilo é profano, um tanto quanto interessante. As sombras dele chegam a tremer no chão, como se tentassem imitar as dele. E quando o mestre se afasta, ele se levanta, dá alguns passos para trás, se encosta numa mobília, enquanto observa os dois e o presente que ele estava recebendo, com um sorriso ainda maior que no começo. Ele observa aquela cena com uma certa frieza até escutar o pedido de Adam de que protegesse, e assentindo com a cabeça silenciosamente, ele concordou com o pedido que não precisava ser feito. Aquilo já estava borbulhando no seu coração morto, em algum ponto, em algum canto sombrio da sua alma. Havia ali uma fagulha, e essa fagulha era Lilith e o que ela havia trazido nos últimos tempos. Naquele instante, enquanto Samael observa a interação entre os dois, o Adam aproveitou, ele deslizou como a sombra que ele era. Mesmo os cabelos ruivos, os olhos tão azuis quanto pérolas, ele tinha algo quase vilanesco naquela pele pálida. Ele devagar prendeu o colar no pescoço da Lily, mas ele deslizou, pouco antes de se soltar dela, o nariz devagar pelo pescoço e pela face da garota. Ele mordiscou a orelha dela e, se não estivesse tão presa em 2 goles do sangue do próprio criador, ela talvez não sentisse nada. Mas agora, aquilo era enlouquecedor. Ela sentiria um prazer tão grande, uma vontade tão imensa de se juntar a ele,
E por pouco a menina não conseguiria resistir às tentações do vampiro. Mas os olhos do ancião não estavam presos a ela. Eles se fixavam em Samael. E com um sorrisinho quase como se convencido, ele demonstrava o poder que ele tinha sobre ela e sobre ele. Sempre garantindo. Ele era o mestre, nunca o subordinando. Podem reagir. Lilith, eu acho que você deve ser a primeira. A Lilith, ela, enquanto tem o colar preso no próprio pescoço, ela observa, ela começa a perceber as sombras que inicialmente ela não se atentava muito. Ela observa as formas inimigas e por um segundo aquilo a assusta em um certo nível, como se algo no passado ainda a mantivesse em alerta sobre aquele tipo de coisa. No entanto, ela volta aos seus pensamentos e procura convencer-se, no seu interno. Deus nos abandonou. Não há por que temer aquilo que nos abraça agora, que, temos a eternidade em nossas mãos. Ela pensa isso enquanto se vê à mercê de uma coisa que parece muito maior do que ela e que parece tão fora do próprio controle em relação a como ela se sente. Essa coisa que parece vinculá-la intrinsecamente àquela pessoa. Era estranho. Às vezes ela sentia como se ele a machucasse tanto. Ela não tinha certeza. Era tudo tão turvo. Ela sentia interno, no fundo, algo como devia ceder tanta confiança. Eu deveria ser mais sensata em relação a isso. Ao mesmo tempo, era muito difícil manter esse pensamento. Era absolutamente irresistível a simples ideia de negligenciar aquelas possibilidades e deixar-se. Afinal, ela havia feito isso durante a sua vida inteira. Ela havia, deixado passar para ter o carinho. Ela procura desanuviar-se desses pensamentos, e ela olha para o colar. Ela o toca. Ela sorri, tentando manter o foco nele, na joia. Ela é muito bonita, obrigada. E ela afasta-se um pouco, enquanto completamente atordoada pelos sentimentos que aquele tipo de contato com o sangue traz. Ainda era muito difícil compreender a natureza daquilo, quão forte era aquilo. Se isso passava. Sim, era isso que ela queria saber. Isso passava. Dava pra saber. Quanto a esses novos hóspedes da Camarilla, por que exatamente eles estão aqui? Mestre, nós receberemos bem, é claro, mas por que? Apenas. O abraço estava dado. As trevas já haviam envolvido Sam e Sam já estava envolto pelas trevas. Se você vai ao inferno, é melhor que o diabo seja o seu melhor amigo. É isso que ele sentia quando via Adam se aproximar dele e olhar nos seus olhos e provar para ele que ele tinha um controle. Ele quem andava ali.
E a sensação de obedecer não era algo estranho para o Samael, principalmente dado o seu histórico de vida e suas experiências passadas. Ele sabia exatamente o que era, mas ainda o fazia arrepiar. Ele sentia uma certa inveja, talvez uma vontade de estar ali, de ser ele. Aquele pensamento talvez não borbulhasse tanto na presença de Adam, que era seu principal introdutor ao mundo das trevas, a tudo que oferecia, mas no silêncio, nos momentos a sós, era isso que pensava. Seus olhos passearam por aquela cena, analisando cada pedaço, cada tecido mexido e pele. Ele sentiu um certo desafio. Mas é claro que aquilo não poderia ser dito em voz alta. Apenas exposto, com um sorriso esboçado, as presas à mostra, uma feição relaxada e uma face de apreço total. Adam não conseguia despender mais do que alguns minutos com irreverência. Ele odiava a irreverência. E seus olhos, tão claros, demonstraram isso quando se tornaram grandes espelhos negros. Agora as veias que se espalhavam por sua face, até pelo seu pescoço, eram treva pura. Ele se afastou de Lily e a empurrou como se ela fosse uma mortal. Tirando do caminho, ele caminhou sem a camisa e olhou pro Samael uma última vez. Eu disse: troca a porra desse tecido, eu não vou pedir de novo. E ele olhou pra Lily quase como se desapontado. Sobre você, minha querida. Sobre você e sobre os nossos visitantes. Nós precisamos fazer concessões ainda. Essa é a política. Mas se você é realmente uma boa garota, diferente dele, e ele olhou com tanto quanto julgamento para Samael. Me garanto que você vai me dar mais do que desobediência e petulância. Eu dei a vida eterna pra vocês. Eu dei tudo que vocês podiam pedir. O que mais vocês querem de mim? Ele era muito bravo. Ele para no início da escada. E ele ficou parado, realmente, esperando uma resposta. Eu só queria saber, ele pediu pra eu trocar de camisa, sim. Isso. Ah, tá, entendi. Isso não trocou até agora. Ah, verdade, porra, não te entendi. Quando ele sofreu aquela alteração brusca de humor e repentina, passando de adoração e total entrega pra vocês, me desapontaram. Vocês são nada. Que nojo. Samael se lembrou porque havia temor ali. Porque ele sentia um certo medo. Talvez medo não fosse a palavra certa. Apesar de ser aterrorizante a presença. Mas a sensação é de que ele era perigoso. E que era melhor tê-lo aliado do que como inimigo.
Então, sem pensar duas vezes, ao notar que havia esquecido, que havia se distraído das primeiras instruções de Adam, ele não pestanejou, ele não sequer pensou em realizar qualquer outra atitude senão avançar alguns 2, 3 passos à frente e literalmente usar de toda a sua força, agora sobre-humana, para simplesmente rasgar aquela camisa de botão cinza que estava usando antes que ele chegasse. Simplesmente a retirou como se não fosse nada, enrolando-a sobre o antebraço enquanto procurava o outro tecido, como bem dito. Usando, aliás, a camisa recém-rasgada para limpar os restos de sangue que haviam ficado ao redor de seus lábios e pingado um pouco sobre a parte superior do tórax. Ao mesmo tempo que aquele tipo de comportamento de mudança brusca aferia, de modo que a sua expressão contemplava esse sentimento, de mesmo modo que ele se alterava em expressão, ela se alterava em expressão, demonstrando certa preocupação. A Lily é como se, por mais que aquilo fosse claramente injusto, por um segundo ela vacila em não entender exatamente. Por mais que aquilo fosse claramente injusto, ela realmente, bem, provavelmente não tem esse parâmetro. Ela olha pra ele como se realmente tivesse feito algo grave. Preocupada aí. Desculpe, nós podemos consertar. Eu sinto muito se a pergunta... Bem, ela olha pro chão, um pouco desnorteada. Lhe fez, de alguma forma, irritado, mas eu só queria saber, não será problema descobrir sozinha ou, bem, manter-me fora disso e apenas concluir o que espera, se necessário. Aliás, eu me viro pro Ada antes de enquanto eu terminava de vestir aquela camisa. Eu sei o que eu quero. E é como você bem disse. É como... Bom, eu quero a lâmina atravessada nesses porcos da Camarilla. É isso que eu quero. Eu quero acabar com esses com esses sanguessugas dos antediluvianos. Ou palavra difícil, vai tomar no cu. Ele te olha, mas com raiva. Ele olha pra Lily, olha pra ambos e diz: eu não posso matá-los, Samael. Eu tenho acordos que equivalem a mais do que as suas vidas. E você tem razão, Lily. Vocês podem fazer o que eu desejo, mas eu não estou aqui pra escravizá-los. Eu não quero isso. E ele parece recuar alguns passos. Vocês são meus. Vocês são meus. Mais do que nada mais. Eu lhes devo muito. E eu reconheço. Eu lhes obriguei a estar aqui. Até mesmo você. Eu não te perguntei, mesmo que Samuel concordasse. Eu não deveria ter feito isso. Sem sua permissão. Eu entendo a minha culpa nessa equação. Então eu lhes forneço um pedido. Digam o que vocês querem, além de... Ele olha para Samuel. Além de delírios. Porque, se me permitem dizer, as bestas da Camarilla guardam segredos tão palatáveis quanto os nossos.
É melhor explorá-los do que matá-los como animais selvagens. Nós somos criaturas racionais, não somos? Bom, o pensamento deles de simplesmente seguir aquelas regras idiotas e. Como é mesmo? Isso me faz. Isso me faz duvidar um pouco se somos mesmo Você racistas. é bonito, não precisa ser também estúpido, Samael. Eles seguem regras porque eles são limitados. Mas eles ainda são retentores de parte do nosso conhecimento. As magias antigas, as criaturas que vagam, eles sabem muito e nós não podemos ignorar isso. Idiota seria aquele que subestima seu próprio inimigo. Eu te ensinei melhor, não te ensinei? É claro, senhor. É justo. Eu vou levar em consideração. Nós deveríamos primeiro tentar tirar algo deles antes de sugá-los até a morte, é isso? Ele faz que sim, com lentidão. E quanto que você tem de vigor, Lily? Eu vou jogar aqui a tentativa dele de te adoecer. 2. Então ele precisa de 2 sucessos. Ele tem 5 de 10. Meu Deus, eu mandei errado. Eu mandei 51. Tadinha, mano, vai descer a menina aqui de novo. Puta que pariu, Ela começa, você sente o seu sangue quente. No início você só acha que é uma febre, mas de repente os seus joelhos falham e você cai no chão, cuspindo sangue. Ele abre um sorrisinho e a mão dele se aperta, quase como se satisfatório. Ele olha para o Samael. Da próxima vez que eu pedir para que você se dispa, faça isso antes que a sua garota não esteja nessa situação. E Lily, você tem belas palavras. Tente ensinar o Samael quando eu não estiver próximo. Talvez assim ele se comporte melhor do que um cão raivoso. A Lily, ela cai sobre o chão de joelhos enquanto segura agoniada a própria garganta, tentando conter a dor que a consome e arde. E ela tosse. E ela se pergunta por um momento o que ela fez de errado, o que ela falou de errado, o que ela precisa consertar na própria postura, o que ela fez que fez com que ela precisasse ser punida. Então ela fica desesperada enquanto seus olhos se arregalam, praticamente lacrimejando, com as gotas de sangue e os sulcos se acumulando nas extremidades dos próprios olhos. Ela... Desculpe. Ela diz enquanto ela procura pronunciar desculpas e perdões enquanto tosse e se encolhe, agoniada, sob o efeito da taumaturgia. E é isso aí. Samael é como um cubo de gelo parado a alguns passos da Lily. Se é que ele sentiu algo ao ver a cena, ele não quer demonstrar, ele não pode. Não ali, não diante de uma pessoa tão próxima. Ele olha pra ela tossindo e o sangue saindo pela boca. Ele olha para as palavras do mestre de Adam com uma expressão de poderia ter feito mais, merda, eu agi errado na frente dele. Ele balança a cabeça negativamente, as sobrancelhas franzidas, enquanto passeia agora com a cabeça baixa em direção a um outro corredor. É claro, senhor. Não se preocupe. Como se sabendo a própria reação do Samael, ele diz: venha cá, garota, me beije nos meus lábios. Não quero nada menos que isso.
Mas ele não olha na direção do Samael. Ele só olha nele, cuspindo sangue. Ele parece se deliciar com a cena. O Samael para, levanta a cabeça, se vira pra ele. E quase como entendendo o que acontecia, ele se aproxima lentamente de Adam e com um contato visual absolutamente inquebrável. Talvez faltasse medo no coração dele. Talvez fosse isso que faltasse. Já que em vida não era algo muito presente, em morte aquilo certamente não estava tão aceso, mas o pedido de Adam era definitivamente aceito, enquanto ele se aproximava e o fazia, sem titubear. Antes, entretanto, que Samael chegasse perto bastante para completar, Adam só estendeu a mão e parou o garoto no caminho. Nesse momento, obviamente, os sentidos nada agradáveis de Lily foram cortados e ela novamente voltava à vida eterna. Mas Adam não estava muito feliz. As sombras dançavam, abriam sorrisos com dentes largos, e vocês sabiam como as trevas poderiam ser cruéis quando elas queriam. Ele abriu os olhos e disse: Lily, minha querida, você entende? Samael vem causando a sua dor, é ele. Isso pode me desobedecer. Eu nunca quis que você sofresse. Eu nunca quis que você estivesse onde você está, mas ele insiste em ser alguém que me causa dor. Você vê, não é? Ele olha pra menina. Eu tenho uma pergunta a respeito do estado da Lily. Ela tá tossindo, ela ainda tá, agonizando? Não, ela parou assim que o Samael se aproximou, ele colocou a mão no peitão do Samael, falou assim, para aí. Aí, na hora que ele fez isso, a Lily parou de sentir dor. Bem, a Lily inicialmente, então, ela permanece confusa quando primeiro ela procura se recuperar. E ela se sente confusa ante ao que ele pronuncia, tendo em vista, bem, ele se mostra tão descontente em relação a ele, mas agora pede um beijo, e isso é enciúma, de certo modo. Ela franze o senho, é como se esse pedido em específico gerasse algo nela que a deixasse de fato descontente, porque aquele tipo de contato para ela, bem, era reservado a eles dois. Então a expressão dela permanece um pouco tensa e mas ao mesmo tempo ela não tem coragem em um determinado momento, nessa altura do campeonato, para desafiá-lo em suas palavras. Ela apenas abaixa a própria cabeça e seja feita a sua vontade, mestre. O Adam olha pra ambos, quase como se sem entender, como se realmente ele tivesse uma situação que ele nunca esteve, que é um tanto improvável. Para se tornar um bispo do Sabá, você não só tem que ter as indicações certas, ou ser o mais adequado para Camarilla. Você tem que matar, você tem que dilacerar, tirando seu caminho. Você tem que ser literalmente a pior criatura. Você tem que ser tão perverso e profundamente cruel que a humanidade é um detalhe. Ele abre um sorriso, balança a cabeça e diz: Me perdoe, eu tenho deixado a desejar.
Sim, eu sou um criador, mas eu não posso ser um monstro, não é? Um pouquinho do Samael. Eu lhes darei o que vocês quiserem. Eu já deixei isso claro. Desde que não me decepcionem, então me peçam. Ele olha para Samael, para Lily. Você deseja o vestido mais belo do mundo? Eu farei com que tenha. Você deseja tê-la? E ele olha para Samael. Eu farei com que tenha. Apenas e somente isso. Eu nunca mais tocarei naquela garota. Eu só preciso que vocês peçam. Eu quero isso. Os olhos do Samael passeiam pela aquela multidão de sombras demoníacas e fica claro que, apesar da falta de luz, os olhos brilham perante aquela demonstração. Ele se vira na direção de Lilith e, com um olhar silencioso, como se já tivesse conversado sobre aquilo antes, como se apenas uma piscada fosse suficiente para indicar que o melhor a se fazer naquele momento era não dizer. E ele se voltou ao lado mais uma vez. Eu quero controle sobre. Eu quero poder. Eu quero saber fazer as coisas que você faz. Assim eu poderei cumprir com o meu propósito. Fazer o reino florescer com as sombras. É isso que eu quero. Ele levanta a mão violentamente. Ele parece estar irado com o que o Samael fala, mas ao mesmo tempo agradável. Ele é um tanto quanto complexo, não abrange as ideias, mas a Lilith, ela se levanta arcada pelas próprias trevas. O vestido dela é recoberto pelo escuro e ela vê que aquele véu que ela ganha é tão protetor quanto madeira seria, quanto metal seria, quanto algo muito resistente, ou melhor, mais resistente do que ela conhecia seria. Ela de repente está numa armadura, mas essa armadura ela é visível como seda e ela ainda é tão confortável quanto penas de ganso poderiam proporcionar ao corpo da garota. Ela está num vestido completamente gótico e esse vestido ainda demonstra grande parte dos seios da mulher. E aquele vestido ainda deixa parte das costas delas revelada. E aquele vestido ainda mostra nada mais do que o símbolo da sombra estampado no que parece ser o grande véu que estende-se pela cauda. Ele sorri e diz: me diga, minha querida, qualquer coisa. Eu te darei tudo. Desde que você não me abandone. Não me abandone. Ele estende a mão. Você não vai me abandonar, não é? A Lily, ela observa o vestido se consubstanciar em seu corpo à medida que ele se estende bem por ele, pela própria pele, e ela contempla aquilo, achando-o belo, apesar de distinto do que ela costuma utilizar. Ela sorri, achando bem adorável que ele tenha pensado em algo que talvez a tornasse mais própria para aquele lugar, que havia pensado particularmente em algo que talvez ela gostasse. Um vestido bonito. Era contrastante com o que ele estava fazendo antes, mas sei lá, também tinha as partes boas, então era conflituoso, era difícil lidar com o contraste entre os sentimentos que haviam. E ao mesmo tempo era uma sensação muito familiar. Era um ciclo infinito no qual ela estava presa há muito tempo. Ela
ouve ele e ela sente. E o modo como ele se coloca faz com que ela sinta pena. Ela franze o senho, ela sente coisas por aquela pessoa. As mordidas, esse laço, isso induz a isso. A forma como ele se coloca, como ele pede para não ser abandonado, isso é desesperador. É como se atiçasse algo materno, algo que a induz a querer nutrir, a induz a querer proteger. Porque ele não pode ficar mal. É esquisito a forma como bem, ela aspira a proteção, mas também gostaria de poder oferecê-la, sendo manipulado desse modo. Ela... Tá tudo bem. A gente vai ficar com você, mestre. Não vamos abandoná-lo. Nós pedimos que não faça o mesmo. Eu só... tenho em mente que talvez precisasse de ajuda para entender a melhor forma de puni-los, de... primeiramente ela pensa talvez em pedir alguma coisa, uma possibilidade para de certa forma alcançar, alvejar os da Camarilla, mas ao mesmo tempo as palavras elas vão se engolindo na própria boca. É como se ela estivesse revivendo o próprio medo de pedir as coisas para a mãe, ou pedir permissões, ou é algo nesse sentido. É como se ela fosse impedida por um receio de falar o que se precisa, ou o que quer, ou o que necessita. Conta de uma postura de um medo da imprevisibilidade. Ela não sabe o que esperar daquela pessoa. Ela pode ter uma reação agressiva a qualquer momento. Isso é muito assustador. E ela começa a engolir as próprias palavras como se perdesse o que estava acontecendo, e ela olha para um lado e para o outro meio... eu farei o meu melhor quanto a eles. Se houver algum tipo de orientação, apenas é só que eu peço algo adicional. E... Para Sam, o Adam era como uma rosa cheia de espinhos. E aqueles momentos certamente eram a rosa, eram o vermelho, eram o cheiro das pétalas, o momento do presente, o momento da coisa boa. E para ser sincero, se os presentes continuassem sendo tamanhos quanto a dádiva de ser imortal e fazer parte de um clã, fazer parte de uma família de verdade, então Sam agarraria aquela rosa, nem que suas mãos sangrassem com os espinhos, nem que eles atravessassem a cada centímetro de músculo da palma da sua mão. Os gritos, a imprevisibilidade, aquilo não era nada. Ali havia um potencial gigantesco para coisas imensas. E ele sabia disso quando Adam o tratava como um filho. Talvez até melhor do que ele já havia recebido de educação dos próprios pais. Samael só pôde ficar ali parado, observando aquela cena, olhando para seu criador, quase vidrado, esperando a sua reação, enquanto Lilith era composta e tinha ganhado um belíssimo vestido, um presente. Um presente de sombras.
O Adam pareceu feliz ao ver a reação de ambos. Ele sorriu para Lily e ele olhou para Samael quase como se ele estivesse satisfeito com as reações. Ele fez que sim, e as trevas recobriram o peitoral dele e todo o resto do corpo com um grande manto e passaram a se arrastar, conectadas ao resto do casarão, como se ele tivesse conectado a tudo, aos quartos, ao porão, à cozinha. Mas ele não se moveu. Ele fez que sim, e ele abriu um sorriso. Eu lhes revelarei todos os segredos, eu lhes entregarei todas as formas de matá-los, eu lhes darei tudo. O que eu desejo para os meus... Ele nunca dizia a palavra filhos, ou criaturas, ou crianças. Ele só disse: o que eu darei aos meus? Poder, dominação. Vocês tomarão o mundo, e Salem parecerá pequena quando vocês comandarem a Europa e países. Quando vocês forem os meus senhores. Ele abriu um sorrisinho. Não importa. De toda forma, aproveitem, Samael e Lily. Não façam muito barulho, porque eu pretendo dormir essa noite. Mas aproveitem. Eu quero que vocês sejam poderosos. É só isso que eu quero pra vocês. Eu não quero nada além do melhor que vocês merecem. E vocês podem me pedir tudo que eu os darei. Pois este é o meu papel. Eu devo lhes fornecer tudo que vocês merecem. E vocês merecem tudo que podem conquistar, não vem? Vocês merecem a Europa e a Inglaterra e a maldita Camarilla pegando fogo. Vocês merecem tudo. Ele abre um sorriso. Ele estende um dos braços em direção ao Samael e outro em direção a Lily. E vocês notam, as trevas chamam vocês. É um convite indiscreto. Um convite a uma noite conturbada. Um convite a uma noite que vocês sabem, onde as mãos do Senhor de vocês não vão ser as únicas a se deliciar com carne nova de transformação. E vocês podem não aceitar isso. Vocês já recusaram algumas vezes, ele não pareceu ligar, ele só ignorou e foi curtir com outras pessoas. Mas ele parece, dessa vez, estar um tanto quanto emocionado com o convite a se fazer. Sintam-se à vontade. Como Samael poderia recusar um convite tão atencioso? Recusar um convite a festas nunca fez parte do seu vocabulário. O não por uma festa nunca fez parte do seu vocabulário. E festas de vampiros pareciam muito mais animadas e cheias de vida, que ironia, do que aquelas reuniões de políticos da Europa. Gente mais nova, não. Gente que parecia mais nova, sim. Sem pensar em dar um passo atrás, virando-se para Lily com um sorriso no rosto, ele andou na direção de Adam, enquanto sua mente vislumbrava o que seria do resto da noite. É claro. Como eu poderia recusar? Sentimos sua falta, senhora. Você pede para não te abandonarmos, mas isso é impossível. Isso é um pedido tão absurdo, porque jamais faríamos isso. Não tem como querermos algo assim.
Se depender de mim, não vai acontecer. Eu coloco... O Samael coloca uma de suas mãos sobre o ombro de Adam, apertando com um tom amigável. E caloroso. A Lily, ela espera, tipo assim, de algum tipo de confirmação da parte do Samael pra talvez se unir ou não àquilo. No sentido de que, bem, ela não se sentia confortável com a ideia de ir longe, mas eu acho que especialmente isso se aplicava se ela não poderia participar. Essa a diferença. Ela sorri, muito provavelmente, talvez movida pelos laços que compartilha com ambos, a partilha do sangue, e entregando as próprias mãos, ela, bem, também busca as do Samael, enquanto mantém o sorriso pra ele. E nisso ela se deixa ser entregue para as sombras. Ela se deixa ser tragada por elas enquanto caminha na direção de seu mestre, mais uma vez rendendo-se a algum tipo novo de abraço. Se colocando à disposição de ambos. É isso aí. As formas sombrias e um tanto quanto intensas abraçam vocês e vocês logo perdem a visão da luz. É questão de tempo até que vocês notem estar no quarto do senhor de vocês. Ele não parece nem um pouco imperativo no que tange a participação. Ele só parece divertido com a ideia de que as sombras e vocês e ele são um só. E conforme o toque das trevas se diversam entre cada um. A noite é longa, a noite é cruel em algum ponto, mas a noite acaba com o dia e durante o dia vocês adormecem, os três, na cama. A noite posterior chega finalmente de forma lenta. Vocês acordam letárgicos, mas ele já está levantado, ele está com um grande roupão e só com esse roupão amarrado na cintura. Ele abre um grande sorriso, quase como se um anfitrião que faz recebendo visitantes, mas vocês não são visitantes. O nome do Tremere é Alabaster, e o nome daquele que entrou, bem, é Mandrake? Mandrake. Eu não lembro certo. Tem que ser gentis, nós somos vampiros com classe. E se forem devorá-los, façam isso longe das vistas dos outros. A senhorita Smith odeia esse tipo de deselegância. Terá uma melhor hospitalidade do mundo, senhor. É claro. Seguindo as mãos anfitriões. As melhores possíveis. Não há... Eu fui criado pra isso. Ser um bom anfitrião. Vou fazer questão de que eles queiram ficar. Não se preocupe. Somos bem qualificados para esta tarefa, senhor. Ele faz sim e segura a base esquerda da cama. Ele arranca ali e vocês levam um baque ali. O Samael quase cai da cama se ele não estivesse tão próximo da Lily. Mas vocês dois ainda estão presos na cama, ainda pelo menos deitados, né? E vocês notam que ele tirou realmente o pé da cama. Ele tá segurando uma espécie de estaca de madeira. Ele estende ao Samael. Tome, um presente. Só não use na hora errada. E sobre o Nosferatu, não se preocupe. Ele está sob o meu comando. A Tzimice é a única divergente, mas ela não vai incomodar vocês, eu espero. Ele dá de ombros assim, e ele tá tipo, você nota que ele começa a apertar um pouco mais a própria laçada, né, do
roupão, porque tá meio que se aprovechando. Ele olha pra Lily. Caso você queira, eu tenho uma proposta para que você se poupe da noite de ascensão. Ele abre um sorrisinho. Gente, eu sei o que é uma noite de ascensão. Que porra é essa? Sim, vocês dois sabem. E a noite de ascensão é basicamente a noite em que é uma noite só, literalmente, né? Que vários vampiros Sabá, que são transformados naquele mesmo ano ou no mesmo semestre, alguma coisa do tipo, eles têm que se matar. Quem sobreviver à noite vai virar meio que oficial do Sabá e pode viver tranquilo. Mas quem morrer, obviamente morreu, né? E aí tem uma treta, tipo assim, não é muito bem visto se matar em público. Então eles fazem toda uma trama política, onde se matar, coisa do tipo. Mas no geral, é isso. Juntam várias pessoas transformadas naquela mesma época. Então os poderes não variam muito, mas eles têm que se matar durante aquele tempo. Por isso que a casa, inclusive, é toda de vidro. Porque só tem 2 chaves para ir pro porão. E essas 2 chaves, para 6 pessoas, meio que necessariamente 4 vão morrer queimadas pelo sol, entendeu? Saudável. O que ele perguntou? Ele tá te oferecendo uma oportunidade de não necessariamente lutar a noite de ascensão. Você pode topar alguma coisa com ele e ele vai meio que te poupar da noite de ascensão. Você não vai precisar passar por esse teste. A Lily, ela tipo, pensa um pouco e... qual proposta seria essa, senhor? Não que eu tenha algum tipo de desprezo pelas tradições do Sabá, mas penso que talvez não fosse um tempo muito útil e se houver algo melhor para se fazer, eu gostaria, sim. Ele te olha e depois ele olha para o Samael e quase como se, sabendo que você vai recusar, ele começa a andar ali, como se fazendo uma oferta que você não vai nem pensar sobre a proposta. Ele só diz, bem, Samael é um guerreiro que eu não posso abrir mão, e você, Lily, você é a minha arma secreta contra aquela cria imunda dos Tremere. Você vai tocar e vai garantir que ele entre em profusão. E quando ele fizer isso, quando ele tentar te machucar, Samael mata ele, é um motivo justo, protegendo a sua amada. E depois disso, você passa o dia comigo. E ele olha pro Samael, quase que esperando que Samael interpelasse. Porque, bem, passar o dia com o Senhor das Sombras pode ser um pouco mais quente do que os vampiros esperam durante o período matutino. Você passa o dia comigo e eu garanto que você vai estar protegida. Não é uma ideia, não é? Aí ele pensa assim na Ele matança até pensaria do em rolê. interpelar. Ele até pensaria em interpelar. Mas a ideia de que ela ficaria protegida é o suficiente. Aquilo era temporário. As coisas eram assim, afinal, entre os vampiros. Os fins justificavam os meios, então se fosse preciso para que ela vivesse, então, por que ele interferia? Abriu sentado ali na cama, depois de tomar um balanço rápido, depois do Adam arrancar uma parte do pé da cama. E após agarrar ali a estaca que eu havia sido entregue e começar a mexer com ela na mão, olhando, ele fez um bico como se... de acordo, aliás. Olhou pra Lily. Eu acho uma boa proposta. Afinal, você vai ficar viva, né? E ele abre um sorriso quase... não. Quase não. Um sorriso vampírico com as presas aparecendo e os olhos brilhando em azul. E eu vou ter uma morte nas minhas mãos.
Pra poder cumprir o meu papel. Você vai ser brilhante, Sam. Na verdade, não brilhante, mas sombrio. Não estaremos perto, mas, bem, estarei zelando por você de algum modo. Auxiliando na sua tarefa. Ela sorri. Eu não vou deixar que encostem um dedo em você. A estaca já vai estar transpassada nele antes que ele sequer pense. Assim espero. Só observando, o Adam parece maravilhado. Vocês não sabem se é maravilhado com a beleza do Samael, ou com a impetuosidade dele, ou com a beleza da Lilith, ou com a fé dela, ou até mesmo com a crueldade que ela tem. Porque arriscar o próprio amor num jogo nada muito seguro é algo próprio para vampiros que foram transformados há séculos, décadas, mas não alguém tão recente. Ele abre um sorriso e as trevas dessa vez elas vão se dissipando, se condensando na própria sombra que ele tem. Algo tão concentrado que vocês não conseguem ver o chão atrás dele. Ao ponto em que é como se fosse um grande oblíquo de vácuo escuro. Ele diz com confiança: eu fico feliz que eu criei as duas criaturas mais perfeitas que o mundo podia pedir. Samael, meu guerreiro, o senhor da dor. Ele estende a mão, mas ele fecha ou põe muito rápido. Traga aos meus inimigos o sofrimento que eles merecem. Ele, com a sua arte e a sua beleza, não existem limites para você neste mundo. A noite da sessão se aproxima. E a lua de sangue com o Samhain, e ele fala quase com uma presunção vampiresca mesmo. Isso vai ser a situação perfeita. O Sabá vai dominar a Camarilla. Vocês vão ver que existem forças maior do que a magia de sangue. O infernalismo queima em vocês, meus filhos. E ele finalmente fala aquela palavra filhos. O que é um tanto quanto esquisito. Mas ele só abre um sorriso, satisfeito com a ideia de que agora, ou melhor, daqui algumas semanas, com o Halloween, que ele chama de Samhain, que vocês sabem que é o Halloween, é o festival celta, vem a lua de sangue. E a lua de sangue não é só uma data específica para vampiros, mas é uma data específica para Diablerie. O Diablerie acontece durante gerações. Você devora um ancião, e você devora também todos os neófitos pelo teu. É um poder muito, muito forte. Um evento muito perigoso. Para Camarilla, que odeia a ideia anarquista. Ele abre um sorriso e aqueles olhos completos, espelhos escuros, de repente contam para vocês histórias que vocês nunca viram. Conta para vocês romances que ele sente com vocês e vocês nunca realmente sentiram. De repente, ele é o lar e ele é o matrimônio que vocês sempre desejaram. Adam não é só o pai de vocês, mas ele é o marido e ele é também o filho. Ele é a trindade perfeita. Ele é a encarnação do bem e do mal. Ele é o sangue, ele é a lua, ele é a noite, ele é o dia. Adam é o fim e o começo. E Adam agora, para vocês, é tudo o que vocês poderiam desejar de alguém. É assim que a parte que vocês têm nele. Ah, caralho. Estamos Mano, andando na tá síndrome merda. de Estocolmo aqui, maluco. Que é isso? Eu tô nervoso porque vocês são muito, tipo, passivinhos dele, mas ao mesmo tempo vocês não são muito, tipo, suspeitos. Eu tô sentindo que vocês vão diabolizar ele a qualquer instante, velho. Não sei. Eu também. Não, Eu também senti isso. Eu tava